Olá, queridos alunos do projeto Conquistar. Sejam bem-vindos a mais uma temporada. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e estamos aqui no Centro de Mídias do Amazonas. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais, CMEAM, @Centro de Mídias, _AM, e não esqueçam de colocar hashtag Projeto Conquistar Seducam. Vamos conhecer o título da nossa aula. Episódio 6, Desafio. História, a marcha dos extremos, desvendando as raízes do nazismo, fascismo e stalinismo, com o seguinte detalhamento: conceito e símbolos dos regimes totalitários, características dos regimes totalitários e Holodomor. Vamos conhecer o nosso primeiro desafio? O nosso primeiro desafio, temos os seguintes símbolos. O que esses símbolos têm em comum? Observem cada símbolo, cada imagem, e daqui a pouco voltamos com a nossa resposta do primeiro desafio. E aí, queridos alunos, conseguiram responder qual o significado daquelas imagens que foi colocado aí no nosso primeiro desafio? Tínhamos 3 imagens. Penso que pelo menos uma vocês tenham conseguido responder satisfatoriamente. Vamos à nossa resposta? Então, na primeira imagem, temos aí o stalinismo, o símbolo do stalinismo. A segunda imagem, eu tenho o símbolo do nazismo. E a terceira imagem, eu tenho o símbolo do fascismo. Lembrando que todas essas imagens referem-se ao mesmo momento histórico, que é chamado ali de período entre guerras, né? O período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e que vão ser conhecidos como regimes totalitários. Certo, queridos? Então vamos agora para o nosso conteúdo. Então, queridos, de acordo com as imagens que foram colocadas no nosso primeiro desafio, vamos conhecer o significado desses símbolos, iniciando pelo símbolo do stalinismo. Eu tenho aqui a presença de uma foice, certo? Que é um instrumento utilizado pelos camponeses, juntamente com um martelo. Então, a foice seria o símbolo da força dos camponeses e o martelo dos trabalhadores industriais. Assim sendo, a união da foice e do martelo representava a aliança entre os dois tipos de proletariados essenciais para que houvesse a revolução do socialismo e, consequentemente, do comunismo. Então, queridos, observem que esses instrumentos, eram utilizados para representar o símbolo do stalinismo, que foi um regime totalitário adotado lá na União Soviética, na figura do seu líder Stalin, certo? Vamos conhecer agora o nosso próximo símbolo, que é o símbolo do nazismo. E nós temos aqui a suástica. A suástica é um símbolo presente em diversas culturas e práticas religiosas ao longo da história. Em sânscrito, ela significa bem-estar ou boa sorte. A suástica nazista possui algumas diferenças dos outros modelos utilizados por outras culturas. Ela é chamada de Hakenkreuz, que significa cruz gamada, tendo sido pensada girando a suástica tradicional em 45 graus sobre seu próprio eixo. Então, a suástica é um símbolo antigo. Ele era utilizado para referenciar antigas religiões, no hinduísmo, no budismo, até em culturas americanas antigas, a suástica ela era utilizada. Porém, com o advento aí do nazismo e a utilização deste símbolo pelos nazistas, essa cruz
gamada, que a gente chama de suástica, ela acabou ali sendo símbolo de um regime que trouxe vários males para a sociedade em geral, né? Por conta ali de representar o nazismo, por conta do Holocausto. Então, todo esse processo ocasionado pelo nazismo fez com que a suástica começasse a ser proibida em muitos territórios. Inclusive aqui no Brasil, ela começou a ser proibida em 1989, sendo, né, caracterizado como crime para quem divulgar esta imagem de forma inapropriada, fazendo alusão ao nazismo, certo? Vamos conhecer agora o nosso próximo símbolo, né, que é o símbolo do fascismo. Então, no símbolo do fascismo, eu tenho um feixe de varas de bétula branca, simbolizando o poder de punir, amarradas por correias vermelhas, símbolo da soberania e da união. Muitas vezes o feixe é ligado a um machado, que simboliza o poder de vida e de morte. Bétula branca é uma árvore, certo? É uma árvore bem alta, geralmente chega aproximadamente a 20 metros de altura, e a utilização desse tipo de vara era para mostrar o poder que o fascismo poderia alcançar, né? Mostrando ali que poderia punir outras pessoas, e elas eram amarradas aí por correias vermelhas, simbolizando aí a soberania e a união. Então, todos esses símbolos que nós observamos aí, tanto do nazismo, do fascismo e do stalinismo, eles vão se referir a movimentos totalitários. E isso vai fazer, né, com que o uso dessas imagens, né, desses símbolos, acabem ficando um pouco em desuso devido a fazer alusão, né, a movimentos que ocasionaram vários problemas sociais. Em todos eles houve uma grande perseguição às minorias. Houve também problemas políticos, econômicos e principalmente sociais. Esses símbolos, eles fazem referência a um período da história que nós já falei para vocês há pouco, né? Chamado de regimes totalitários, que vai culminar também num dos fatores para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Esses símbolos, né, vão fazer também são caracterizados, né, são características para que haja aí movimentos e haja ali uma alusão específica a esses regimes. Então, os regimes totalitários são sistemas políticos caracterizados pelo controle absoluto de uma pessoa ou de um partido sobre toda uma nação. Controla todos os aspectos da vida pública e da vida privada, por meio de um governo abertamente autoritário. Então, o que nós temos que ter em mente aqui? Esses regimes totalitários, apesar de ter várias atrocidades, ele acabava sendo legitimado pelo povo. Por que, professora, isso vai acontecer? Devido a várias situações de manipulação de informação, de manipulação de propaganda, de também haver ali uma grande adesão da população àquele líder que geralmente era tido como um herói, como uma pessoa ali carismática, né? Uma pessoa bem quista pela população daquele território, devido a favorecer algumas vezes, né? Benefícios econômicos àquela região, certo? Então, agora vamos para o nosso segundo desafio. No nosso segundo desafio, temos duas imagens. As imagens a seguir referem-se ao período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O que podemos observar nelas? Observem bem as imagens que estão colocadas aí para vocês, para poder responder o que, né, vamos perguntar agora para vocês. Marque a alternativa correta. Será que aquela imagem se refere à hipnose? Ou a letra B, desfile militar? C, manipulação da população? Ou letra D, educação militarizada? Vamos deixar um tempinho para vocês pensarem na melhor resposta e daqui a pouco voltamos com a nossa resposta do segundo desafio.
aí, alunos, conseguiram responder esse desafio? Não estava tão fácil quanto o primeiro, mas penso que talvez vocês tenham aí conseguido responder satisfatoriamente. Então, vamos conhecer aí a nossa resposta do desafio 2. Parabéns para quem marcou a letra C, manipulação da população. Lembrando a imagem, né, que mostra a primeira representação, um ser humano com uma lâmpada encaixada na cabeça deles, mostrando ali, né, regimes totalitários sendo incutidos na cabeça da população. A segunda imagem fazia referência justamente a uma marcha de um regime fascista, né, no caso aí, representado pelo líder Benito Mussolini, em que a população o seguia para onde ele estava indo, né? Então mostra aí representações de manipulação da população. Assim sendo, vamos conhecer o nosso segundo conteúdo. Conteúdo 2. O uso de propaganda e discursos persuasivos eram muito utilizados para que a população não questionasse as medidas tomadas pelo governo. Então, vamos conhecer agora as características do totalitarismo. Como primeira característica, nós vamos observar aí o número 1, que eu vou ter o culto ao líder, né? Que é a imagem onipresente, uma liderança nata, considerado ali como se fosse um grande herói para a população, que vai resolver todos os problemas daquela sociedade em que eles estão inseridos. O número 2, vamos observar aí que temos o nacionalismo, soberania da nação, supremacia da raça ariana, especificamente, mas não era somente para os nazistas, né, que era esta característica. Em todos os regimes totalitários teremos a presença do nacionalismo, certo? Em que vai ter aí a soberania da nação. A nação ela deve ser superior às outras nações. No terceiro ponto aí, nós temos o partido único. Não é permitida a presença de outros partidos políticos. Ou seja, como é um regime totalitário, não há abertura para a oposição. Então, havia apenas um partido político, que era justamente o partido do líder desse sistema totalitário, e este partido vai manipular tudo e todos. O número 4, nós temos aí o militarismo, forma de manter a cidadania em alerta. O que isso quer dizer? Como eu falei anteriormente em relação ao Partido Único, não era permitido ter justamente a oposição. Então, o militarismo ele era utilizado para reprimir qualquer forma de oposição ao governo. E nesse momento vamos ter aí várias perseguições às minorias, aos professores, aos intelectuais que vão demonstrar qualquer forma de oposição a esse sistema. No número 5, nós temos aí o expansionismo territorial, defesa do território, conquista do espaço vital. Mas o que seria esse espaço vital? Justamente um espaço voltado para a população daquela nação. E para que houvesse esse espaço, era preciso defender o território e conquistar novos territórios para que aquela nação seja totalmente soberana. E nesses novos locais que eles vão buscar expandir, vão atrás ali de matérias-primas, vão atrás de outros territórios para aumentar a sua área territorial. E no número 6, nós temos aí a questão da propaganda e censura, controle das massas, proteção dos interesses do Estado. Mas o que isso quer dizer? Em todos os governos totalitários, nós vamos observar a questão da propaganda e da censura. A propaganda utilizada em grande escala para enaltecer a figura do líder, para justificar as medidas que estão sendo adotadas pelo regime totalitário de forma sempre positiva. E a censura seria justamente para reprimir qualquer tipo de oposição que pudesse ser veiculada
para a população. Então, nesse momento, vários livros vão ser destruídos, vários jornais serão fechados, porque não estavam ali alinhados com o pensamento do governo totalitário. Tudo isso vai servir ali como um sistema, né, da propaganda e da censura que estava aliado a fortalecer esse regime totalitário. Então, se a população daquele território não soubesse de fato das atrocidades, da violência, da repressão, dos problemas que esse governo estava passando e estava inserido, eles sempre iriam apoiar a figura daquele líder que era considerado um herói. Então, muitas pessoas acabavam totalmente cegas em relação ao que de fato estava acontecendo na realidade e acabavam se apropriando das ideias desses líderes para que pudessem ali sempre ajudar da melhor forma possível a propagação desse regime totalitário. Então, nós temos aí 6 características dos regimes totalitários, mas isso não quer dizer que todos eles estavam presentes em todos os regimes, certo? Então, principalmente, temos aí o culto ao líder, em que o líder daquela nação, que no caso nós vimos 3 sistemas agora, né? Vimos aí o stalinismo, com Stalin, o nazismo, com Hitler, e o fascismo, com Benito Mussolini. Todos esses 3 líderes, né, serão sempre enaltecidos como heróis, como pessoas que vai trazer uma transformação ali econômica para o território em que eles estão inseridos, certo? Verificamos também a questão aí do nacionalismo, o que seria isso, né? A defesa da nação, o que é nação, a pessoa que faz parte ali daquele país deve proteger o seu estado a todo custo, não havendo aí nenhum tipo de arrependimento em fazer as coisas para ajudar a sua nação. Observamos a questão do partido único para que não houvesse a oposição. O militarismo vai ser essencial nesse sistema, tanto para manter a ordem interna, como também para poder fazer a expansão territorial, que era obtida aí por meio de guerras, certo? E para finalizar, temos aí a censura e a propaganda que vão ser amplamente utilizadas nesse regime totalitário. Espero que tenham entendido aí o nosso segundo desafio e vamos agora para o nosso terceiro desafio. Os regimes totalitários marcaram profundamente a vida de milhares de pessoas e alguns monumentos foram construídos para lembrar deste período. Observem esta imagem e marque a alternativa correta. Vamos às nossas opções. Letra A, Monumento à Paz das Crianças de Hiroshima, no Japão. Letra B, Memorial às Crianças Não Nascidas, Badejo, Eslováquia. Letra C, Monumento a 82 Crianças, Lidice, República Tcheca. Ou letra D, Memória Amarga da Infância. Então, observem a imagem, observem as alternativas e marque a melhor resposta. Vamos deixar um tempo para vocês pensarem e marcarem a resposta correta. E daqui a pouco voltamos para a correção. Então, queridos, foi fácil responder este desafio? Foi fácil identificar aí a que monumento essa imagem se refere? Então, vamos à nossa resposta. Quem marcou letra D está de parabéns. A estátua conhecida como Memória Amarga da Infância, no Memorial às Vítimas do Holodomor. Então, nessa imagem, observamos aqui uma criança extremamente magra, com os olhos profundos, de tristeza,
porque neste período aí houve uma grande fome que nós vamos conhecer daqui a pouco. E essa estátua, né, faz também referência à expectativa de vida das crianças na região ali de uma área da União Soviética. Aproximadamente aí as crianças viviam até os seus 8 anos de idade. Então a taxa de mortalidade infantil ela era bastante alta. E por conta disso, né, este monumento foi construído para fazer alusão a este período do Holodomor. Assim sendo, vamos para o nosso terceiro conteúdo. Holodomor, morte por inanição, fome, local Ucrânia, período 1932 a 1933 e a causa a coletivização dos campos soviéticos, kolkhozes. O que vai acontecer nesse momento? A Ucrânia ela é conhecida como grande celeiro da União Soviética. Fazia parte do território da União Soviética e neste período aí de 1932 e 1933, muitas pessoas morreram de fome. Mas por que isso vai acontecer? Por conta das propriedades rurais passarem para as mãos do governo soviético. Então, das pequenas propriedades às maiores propriedades, estava ali agora sob controle estatal. Nada era mais privado, tudo era estatal. Então, tanto as ferramentas quanto o gado, os animais que aquelas pessoas possuíam, passaram para controle do Estado. Então, antes eles eram donos das terras, agora eles passaram a ser funcionários do Estado. E detalhe, eles trabalhavam nas terras que eram suas, toda a produção ia para o governo soviético dava uma pequena parcela para a alimentação daqueles trabalhadores rurais, que muitas vezes não dava para alimentar toda a família. Até porque nem todos os dias esses camponeses trabalhavam nas terras e eles só ganhavam pelo dia trabalhado. Logo, isso vai ocasionar ali um período de grande fome no território soviético. E agora vamos observar aí a perseguição aos kulaks, né, que eram ali acusados de boicotes às fazendas coletivas. O governo soviético aumenta os impostos aos ucranianos. A produção agrícola vai para a União Soviética e temos aí aproximadamente a morte de 6 a 9 milhões de pessoas. Eita, professora, tudo isso? Queridos, infelizmente muitas pessoas morreram no processo aí do Holodomor, certo? Então, observamos aí a perseguição aos kulaks, que eram grandes proprietários rurais do território ucraniano. Porém, para o governo soviético, o menor proprietário rural era considerado um kulak. E eles eram acusados aí de boicotar as fazendas coletivas. Mas como era esse boicote? Justamente escondendo a sua produção de grãos. E por conta desses boicotes, vamos observar aí que o governo soviético vai aumentar os impostos aos ucranianos e mostrando aí, né, aumentando a meta de entrega de grãos por conta desses impostos. Eram metas praticamente inatingíveis. E o que vai acontecer? Muitos proprietários, né, ex-proprietários rurais, vão esconder parte da sua produção para a sua sobrevivência. Porém, quando essas pessoas acabavam ali cozinhando seus alimentos, a presença da fumaça em sua residência acabava ali fazendo com que eles fossem denunciados. E quando o governo soviético ia até essas residências, confiscava todos os grãos que estavam naquela residência, além também de perseguir cada vez mais esses proprietários rurais. Lembrando que toda a produção ucraniana ela ia para a União Soviética. Então, aquelas pessoas que possuíam terras, né, que possuíam ali uma certa estabilidade, acabaram se vendo numa situação de extrema pobreza. Inclusive, há relatos de que algumas pessoas tinham acesso ao território ucraniano, até porque a Ucrânia era um território restrito por conta dessa produção agrícola ser
em grande quantidade, e essas pessoas, quando chegavam a esse território, elas eram proibidas de falar o que elas estavam presenciando naquele local. Mas o que eles estavam presenciando ali? Justamente cadáveres nas ruas. Neste momento também observou-se a criação de muitas valas comuns para que esses corpos eles fossem enterrados. E uma maneira desses ucranianos sobreviverem foi se alimentando de cascas de árvores, né, de folhas, e em algumas vezes também praticando o canibalismo, por conta de não ter a alimentação necessária para a sua sobrevivência. Então, todas essas atrocidades ocorreram na Ucrânia, e durante muito tempo o governo soviético tentou não falar sobre este acontecimento. Lembrem, né, que eu estou num governo aí totalitário e há a censura. Então, toda e qualquer informação que pudesse prejudicar a figura do líder, elas deveriam ser ocultas, certo? Porém, com o passar do tempo e com a dissolução da União Soviética, algumas informações começaram a ser transmitidas e começaram a ser conhecidas. E também há relatos de sobreviventes do Holodomor ucraniano. Essas são aí informações que a cada dia estão sendo coletadas, fazendo com que tenhamos mais acesso a este processo da história da União Soviética. Vamos para o nosso encerramento? Então, queridos, este foi o nosso desafio de história. Observamos nesses desafios as imagens, né, dos 3 regimes totalitários, o significado de cada um desses símbolos e também as características desses regimes. Certo? Espero que vocês tenham aí entendido e compreendido. E agora vamos nos arrumar para a nossa selfie. E, queridos, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @Centro de Mídias, _AM, e usem a nossa selfie e coloquem lá, né? Hashtag Projeto Conquistar Seducam. Obrigado pela participação de todos e até a próxima aula.